não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Nós sempre estamos buscando alguma ordem que nos proteja do imprevisto e do incompreensível. Isso é o tempo, desde que nós nascemos estamos fazendo isso. Então, a mim me pareceu que esse tipo de emoções é muito mais básico e muito mais onipresente do que problemas ligados à sexualidade, como pretendia o Freud, né? Então, como a criança não tem ainda os instrumentos para lidar com a razão, instrumentos que são todos da ordem, vamos dizer, da significação, da semiologia, por assim dizer, né? Então, ela se apega a um símbolo da ordem, um símbolo da razão, um substitutivo da razão, que pode ser a mãe, um pouco mais tarde o pai, ou qualquer outra autoridade, ou qualquer outro fator que lhe pareça normal e constante, de modo que você possa contar com ele, quer dizer, você prevê o comportamento da mãe. Você sabe, por exemplo, se você começar a chorar, ela não vai deixar você chorar 20 horas seguidas antes de trazer a mamadeira, alguma coisa ela vai fazer, tá certo? Então existe uma expectativa que no tempo se cumpre com relação a este substitutivo temporário da razão. Quer dizer, ele funciona. Ele funciona, mas ele não resolve todos os problemas, né? À medida que a própria criança cresce, vai aumentando o raio de ação dela no espaço e, portanto, também no tempo. Ele aprende, por exemplo, que se uma pessoa promete alguma coisa, tem algo que vai acontecer no futuro em resposta a essa promessa. Por exemplo, eu vou te dar um presente, tal, tal, tal. Né? Essa aí já tem que ter um pouco de domínio da linguagem para entender isso. Mas o fato é o seguinte, como todos nós vivemos no mesmo planeta, então, vamos dizer, não há nenhum problema da humanidade que seja estranho a nós. Nós estamos sujeitos a todos eles. Todos nós podemos ter uma doença, podemos atravessar uma guerra, uma crise, uma agressão, um perigo, um acidente. Tudo o que acontece para qualquer ser humano pode acontecer para nós. Então, nós estamos soltos, vamos dizer, neste ambiente sobre o qual não temos nenhum controle físico, e todos os meios de controle que nós temos, todos eles nasceram do uso da razão. Por exemplo, você nasce, você não é solto no mato, você não está exposto, não é isso, à violência da natureza, porque você tem um negócio chamado casa. A casa foi construída de algum modo e certamente não se construiu sozinha. Foi o emprego da razão humana que permitiu construir a casa. E assim por diante. Todos os aparatos de que nós nos servimos para tornar a nossa vida menos perigosa, mais confortável, todos eles são criações da razão humana. Então, à medida que se amplia a esfera de ação da criança, então aquele símbolo da razão já não serve mais. Por exemplo, eu me lembro claramente do dia que me levaram para a escola, e eu era mais bebê do que os outros bebês, porque eu não tinha experiência nenhuma da vida, tinha vivido 7 anos como vegetal, não sabia nada de coisa nenhuma. De repente me veste em um uniforminho, põe uma gravatinha em mim, me leva para um negócio chamado escola, que eu não tinha a menor ideia do que fosse. Então ali, como é que eu ia poder me apegar à minha mãe naquele ambiente? Tá certo? Então, quando você passa por uma situação dessa, você percebe que imediatamente você vai ter que fazer um ajuste. Vai ter que ampliar o seu sistema de referências para você poder se orientar ali. Então ali o símbolo não funciona mais. Agora, se você me perguntar qual é o conjunto dos instrumentos que você precisa adquirir para chegar a um domínio suficiente da razão. Suficiente, eu digo, o quanto você pode necessitar para se orientar no ambiente real que você vive. E também para você poder se orientar se fatores externos modificarem esse ambiente completamente, como acontece, por exemplo, no caso de uma guerra, tá certo? Ou de uma crise qualquer, tá certo? Ou de um acidente, um incêndio, uma coisa assim. Então a resposta é: esses instrumentos são em número ilimitado.
eles são toda a cultura humana. Então, isso é a mesma coisa que dizer que nenhum ser humano chega ao uso completo da razão. Ele sempre vai precisar se apoiar na razão de algum outro, ou para que o outro resolva o problema dele, ou para que o outro o ensine a resolver o problema. Então, tudo que nós chamamos de cultura é o conjunto dos instrumentos que nós necessitamos para poder orientar nossas ações de maneira racional. E esse conjunto de instrumentos é ilimitado, o que quer dizer que ninguém exerce a razão em nível satisfatório. Nem mesmo os maiores gênios. Né? Mas se você pegasse um Aristóteles ou um Leibniz, bom, então, o máximo de desenvolvimento da razão, mas sempre podia acontecer alguma coisa que não estava no programa. Coisa que ele não entendia. A maior prova disso é o seguinte: Aristóteles escreveu um livro que se chama Questões ou Perguntas, que tem ali, eu não lembro se 2.000 ou 3.000 perguntas para as quais ele não tinha resposta. São 2.000 problemas. Então, quando você vê que o fim da carreira de Aristóteles, o limite dele, é quando ele chega à conclusão de que tudo que existe só existe sob a forma de entidades individuais. As espécies não existem em si mesmas. Né? Existem as vacas, mas não existe a vaquidade. Né? Embora a espécie por si existe, mas só existe através dos indivíduos e neles. Né? Mas, por outro lado, ele constata que só existe conhecimento do genérico. Né? Aquilo que é puramente individual, ele diz, é inapreensível pela razão. Claro, o individual é objeto da intuição. Mas, note bem, a intuição jamais nos dá uma explicação. A intuição não pode conectar uma coisa com outra, ela só pode admitir que aquilo que está presente. Por exemplo, se você vê um rinoceronte, mas com certeza é um rinoceronte, você capta a forma essencial do rinoceronte, mas você não sabe o que o rinoceronte está fazendo ali, nem o que ele vai fazer no próximo instante. Você pode ter um pressentimento, mas você não tem certeza. Então, uma explicação obtida pela intuição é uma coisa absolutamente impossível, porque a explicação é você conectar uma coisa com outra, especificamente conectar uma coisa presente com outra ausente. Por exemplo, você está dirigindo o seu automóvel, de repente você vê que o botão, a agulha do reloginho que marca ali a gasolina está no zero. Significa que acabou a gasolina. Tá certo? Mas o que você está vendo é só o reloginho, você não está vendo o tanque de gasolina. Você não está vendo a ausência de gasolina. Então você está conectando um dado intuitivo com uma conclusão racional. Quer dizer, isso está assim porque aquilo outro está de outra maneira. Então, a quase totalidade das operações racionais que nós fazemos é desse tipo. Quer dizer, você confrontar um dado intuitivo imediato com um nexo qualquer que o articula a um outro fenômeno, um outro estado de coisas que você não pode perceber diretamente. Né? Bom, é muito simples. Se você vê uma mulher com um barrigão desse tamanho, você diz que está grávida. Eu digo, por quê? Você está vendo o bebê? Você não está vendo bebê nenhum, tá certo? Mas você tirou a conclusão lógica. Também é certo que muitas coisas que nós aprendemos só por conclusão lógica, nós fazemos isso tão rapidamente que nós pensamos que aquilo é um ato intuitivo. Quando não é, você pensa que está vendo uma coisa que você apenas pensou. Não é isso? Então, basta este exemplo para mostrar como a operação da nossa razão, na maior parte dos casos, ela é deficiente. Ninguém tem um controle racional de todo o conjunto do seu ambiente. E é por isso mesmo que sempre sobra no ser humano a experiência do imprevisto, do temível, do ameaçador, do desconhecido, etc, etc. O que nós chamamos de medo do desconhecido não passa de uma constatação da deficiência da nossa razão. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo e perante a qual eu não sei o que fazer. Não é isso? E isto mostra, vamos dizer, a profundidade e a intensidade com que o ser humano necessita da razão. Ele necessita desesperadamente dela.
Tá certo? Se você dizer, bem, mas ele pode apelar à fé. Uai, mas o que é a fé senão a conexão entre um dado conhecido e outro desconhecido, que você obtém através do quê? Da razão. É a razão que conecta, por exemplo, a prece com o resultado esperado. Isso quer dizer que sem o uso da razão você não pode nem rezar, né? Pensando bem, sem o uso da razão você não pode nem emitir um grito de dor, porque o grito de dor espera que venha algum alívio, que alguém faça alguma coisa por você. Então você tem uma parte de um estado de coisa que está presente, que você percebe intuitivamente, que é a sua dor, e você articula aquilo racionalmente com a possibilidade ou a expectativa de um socorro. Quer dizer, a razão está presente para todas as operações mentais e físicas humanas, todas elas. Então, a coisa mais simples, por exemplo, você aprender a andar. Quem disse para você que você esticando a perna para frente, você pode deslocar o seu corpo inteiro, em vez de só a perna? É uma conexão de tipo racional. Quando você estende a perna para pisar mais adiante, bom, você ainda está atrás, você não está adiante. Mas você acredita que você mexendo várias vezes você pode alcançar outro lugar. Se é um bebê pequeno, frequentemente ele não tem a noção correta de distância. Ele estende a mão para pegar coisas que ele não pode alcançar. Então o que é isso? É um raciocínio errado. Quer dizer, ele mediu errado a situação. E basta este detalhe para você ver o estado de desamparo em que está um bebê em face aos desafios que são impostos à sua racionalidade. Como o aprendizado dos instrumentos da razão é deficiente e na verdade, monstruosamente deficiente na quase totalidade dos casos, isso quer dizer que os seres humanos estão sempre abaixo da situação. E, para não ficar aterrorizados no meio disso, eles apelam o quê? Aos símbolos da razão. Então, por exemplo, você está atravessando um bairro desconhecido, você não sabe quem mora ali, que tipo de pessoas estão ali, mas você se convence de que ali só moram pessoas boas e que ninguém vai fazer o mal a você. Você não sabe disso. Você está criando uma ligação racional entre uma situação presente, intuitiva, e uma hipótese, uma situação hipotética. Não é isso? Eu me lembro quando eu era criança, eu ia no dentista, eu tive dores de dente horríveis desde o dia que nasci até os 28 anos de idade. Então ali, o dentista esburacando lá meus dentes, uma dor desgraçada, então eu me consolava pensando que no avanço da tecnologia. Então, isso não quer dizer que o avanço da tecnologia fosse resolver o meu problema, mas pelo menos me consolava. Então, o tempo todo, nós apelamos a esses símbolos da razão, e não à própria razão. E é claro que isto é a maior fonte de enganos que existe no mundo. Então, nós estamos ali como o bebê, cujo princípio de ordem não é a razão dele, mas é a mãe, a presença da mãe. Mas a mãe só pode intervir num número determinado de situações. Por exemplo, se você pega uma doença desconhecida, sua mãe não vai poder fazer nada por você. Então, na hora que você percebe isso, é aquela sensação de meu mundo caiu. Quer dizer, eu não estou entendendo nada, estou aqui sofrendo, nem a minha própria mãe pode fazer nada. Portanto, a ordem cósmica se desfez. Está entendendo? A vida inteira nós passamos criando símbolos substitutivos da razão. E mesmo as pessoas com a razão mais altamente desenvolvida têm um limite nisso aí. Então, é fácil você perceber que a facilidade do apelo a substitutivos da razão são um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da sua inteligência. No entanto,
você vê que os problemas continuam aparecendo e os símbolos a que você apela não agem em seu benefício. Podem te dar um alívio psicológico apenas, mas não vão jamais resolver o problema. Isso significa que, pouco importando qual seja a situação em torno, o primeiro recurso é que as pessoas vão apelar ao símbolo substitutivo da razão. Por exemplo, se você caminha ali pelo Rio de Janeiro, a qualquer momento você pode ser pego por uma bala perdida, pode ser assaltado, pode ser assassinado, tá certo? Mas você se apega a algum símbolo. Esse símbolo pode ser a polícia, a ordem pública, os vizinhos ou o próprio Deus. Na verdade, você não sabe se Deus vai te proteger de uma bala perdida. Principalmente se você não pediu. Não? Mas as pessoas, vamos dizer, contam com a sorte ou contam com a ajuda divina sem precisar sequer pedi-la. Não é isso? Existe também o apelo a conexões puramente mágicas. Não é isso? Em geral, o conceito de Deus que as pessoas têm não é um conceito religioso, é um conceito mágico, que é uma força que você pode colocar em operação mediante certos atos ou certos ritos, o que não é verdade de maneira alguma. Não é isso? Por exemplo, se você vai à missa, confessa e comunga, Deus só prometeu uma coisa. Se você confessou, você tomou a comunhão, então você está em estado de graça. Isso quer dizer que se você morrer agora mesmo, você vai para o céu. Foi só isso que ele prometeu. Ele não prometeu que você não vai ser atropelado na esquina, que você não vai cair da escada, né? Que quando chegar em casa você vai descobrir que sua mulher fugiu. Ele não prometeu nada disso, ele não te preservou de nada disso, ele só prometeu uma coisa, relativa ao seu destino post-mortem, tá certo? Mas é só isso que as pessoas esperam de Deus? Não, esperam muito mais. Tá certo? Na verdade, esperam que Deus lhes dê tudo o que elas precisam, mesmo aquilo que elas não pediram e mesmo aquilo que elas nem pensaram. E isso definitivamente Deus não faz, né? Ele fornece a você um certo número de coisas, tá certo? E fornece também o meio de você alcançar a salvação post-mortem. É só isso. O resto, você não sabe, o resto você tem que usar a sua razão. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.